E aí, galera do meu canal, do YouTube, hoje eu vim mostrar pra vocês, gente, essas duas propostas maravilhosas, a Bíblia de Jerusalém, da editora Paulus, e a Bíblia Judaica, da editora Vida, aqui em português, no Brasil. Eu vim mostrar essas duas Bíblias, que tem todo o meu respeito, toda a minha fidelidade, no caso de dizer que são duas Bíblias ótimas, boas, pra estudo, tá, gente? E eu quero mostrar pra vocês essas duas lindas Bíblias e comparar os textos delas, a do Novo Testamento, e também eu vou comparar o Salmo 23 e o Novo Testamento lá, vou comparar a carta aos Hebreus, o Evangelho de Jesus Cristo. Fica comigo, porque a gente vai fazer comparações da Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia muito recomendada, é uma Bíblia católica, mas também muitos protestantes usam e recomendam, porque a fidelidade do texto é muito boa. E a Bíblia judaica, tá, com aí o trabalho do Dr. David Stem, é uma Bíblia recomendada e foi a Bíblia que mais me deu visualização aqui no meu canal. Então eu decidi trazer as comparações aí da Bíblia de Jerusalém, se vale a pena ter a judaica, se vale a pena ter de Jerusalém, mesmo sendo católica. Enfim, Bíblia é Bíblia, mas o importante é o conteúdo do texto, o importante é a fidelidade e a clareza, é aquilo que traz aí, né, uma compreensão melhor para o sentido do texto bíblico. Então eu vou começar comparando com vocês aqui a Bíblia de Jerusalém. Eu vou abrir ela no Salmo 23, e também vou abrir aqui no Salmo 23, que é um salmo muito bem conhecido, e depois a gente vai partir para a carta aos Hebreus e o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, tá, gente? Eu vou abrir aqui. Estamos aqui com o Salmo 23 e a gente vai comparar o Salmo 23 da Bíblia judaica e o Salmo 23 da Bíblia de Jerusalém, tá? Eu vou ler aqui primeiro na Bíblia de Jerusalém, tá? E vocês na Bíblia judaica. Eu vou ler primeiro aqui na Bíblia judaica e vocês vão acompanhar comigo o Salmo 23, tá? Salmo de David ou de Davi. Adonai é meu pastor, não preciso de nada. Ele me faz deitar em pastagens verdejantes, leva-me para as águas tranquilas, restaura minha alma, ele me guia em caminho retos por causa de seu nome. Ainda que eu atravessasse vales de escuridão mortal, não temerei desastre algum, pois tu estás comigo, tua vara e cajado me protegem. Preparas uma mesa para mim à vista dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo de um cálice transbordante. Bondade e graça me acompanharão todos os dias da minha vida e viverei na casa de Adonai por anos e anos vindouros. Então aqui está o Salmo 23 na Bíblia judaica e eu vou ler o Salmo 23 na Bíblia de Jerusalém, tá? Vamos lá, tá aqui em cima. Vamos lá. Yahvé é meu pastor, nada me falta. Em verdes pastagens me faz repousar. Para as águas tranquilas me conduz, restaura minhas forças. Ele me guia por caminhos justos, por causa de seu nome. Ainda que eu caminho por vale tenebroso, nenhum mal temerei, pois estás junto a mim. Teu bastão e o teu cajado me deixam tranquilo. Diante de mim preparas mesa, à frente dos meus opressores. Unge minhas cabeças com óleo, minha taça transborda. Sim, felicidade e amor me seguirão todos os dias da minha vida. Minha morada é a casa de Yahvé, por dias sem fim. Então são dois salmos maravilhosos, dois salmos lindos, né, que a gente pode aí estar lendo. Eu gostei tanto da judaica e tanto da de Jerusalém. Você que vai ver aí, né, a diferença. Então, eu indico que vale a pena você ter essas duas Bíblias em casa. Vou agora comparar aqui com vocês, tá? O Evangelho de Mateus, do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Capítulo 5, que é o Sermão do Monte. Vou abrir aqui nessas duas Bíblias e a gente vem comparar os textos, tá? Eu vou começar lendo aqui na versão da Bíblia de Jerusalém, tá? Mateus capítulo 5. E aí a gente vai seguindo, tá, gente? Vamos lá. Vamos lá, aqui em cima. Vamos começar a partir do versículo 3. Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então aqui tá, né, o ensino de Jesus, e a gente vai abrir agora aqui na Bíblia judaica, e vamos ver como é que está aqui a partir do verso de número 3. Aqui já diz: quão abençoados são os pobres em espírito, porque o reino dos céus é deles. Isso é lindo, gente. Quão abençoados os que planteiam, porque serão confortados. Quão abençoados são os pacíficos, porque herdarão a terra. Quão abençoados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Quão abençoados os que demonstram misericórdia, porque lhes será mostrada misericórdia. Quão abençoados os puros de coração, porque verão a Deus. Engraçado que Jesus está falando um ensino tão lindo, né? E a religião coloca tanta coisa onde não tem. Oh, meu Deus. Vou agora abrir aqui a carta aos Hebreus, o último texto que eu vou comparar, tá? E aí a gente vai dar as considerações finais. Estamos aqui com dois textos que tocam muito no meu coração, tá? Eu não quero doutrinar ninguém, mas eu quero mostrar o que o autor aos Hebreus traz. Jesus como a palavra de Deus, tá? Eu quero ler para vocês aqui Hebreus capítulo 1 na Bíblia judaica primeiro. E eu vou falar um pouquinho só desse versículo. Deixa eu colocar aqui em cima da outra. E vou dar um zoom para ficar melhor, pra gente enxergar, tá? Deixa eu só voltar um pouquinho, ficou muito grande, aqui tá ótimo. O texto diz assim: no passado, olha que coisa interessante. No passado, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. O autor está dizendo que Deus falou por meio dos profetas no antepassado do povo de Israel. Mas agora no presente, agora nos Acharim, Raimim, nesses últimos dias, a palavra hebraica, ele nos falou por meio de seu filho. O autor está dizendo que Jesus agora, na nova aliança, é a palavra de Deus e por meio dele, somente por meio dele, nós temos a verdadeira mensagem. Tudo que traz personagens do Antigo Testamento como o centro da mensagem, devemos tomar cuidado, porque Jesus tem que ser o centro. Jesus é a palavra de Deus. Então o autor está dizendo, no passado, ele falou por meio dos profetas, mas agora não. Ele nos fala por meio do Filho. Então leia os evangelhos, tá? A quem concedeu a propriedade de todas as coisas, e por meio de quem criou o universo. Olha que coisa maravilhosa. Jesus, tudo foi feito por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus criou tudo. Este Filho é o esplendor do Shekinah,
do poder, a expressão exata da essência de Deus, sustentando tudo o que existe por sua palavra poderosa, porque Jesus é a palavra de Deus e não a Bíblia, e não o livro, tá? É o que eu acho. E eu quero apresentar para vocês aqui agora o capítulo 1 desse texto, na Bíblia de Jerusalém, que diz assim: muitas vezes, de modos diversos, falou Deus, outrora, aos pais pelos profetas. Agora, nestes dias que são os últimos, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual fez os séculos. Ele o esplendor de sua glória e a expressão da sua substância. Sustenta o universo com o poder de sua palavra, Jesus. E depois de ter realizado a purificação dos pecados, sentou-se nas alturas à direita da majestade, tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou excede o dele. Jesus é maior que os anjos. Leia a epístola aos Hebreus, que você vai entender que Jesus é maior que o templo, Jesus é maior que os anjos, Jesus é maior que a lei de Moisés, Jesus é maior que um livro, Jesus é maior do que o seu pensamento, Jesus é maior do que você pode imaginar. Leia a carta dos Hebreus, leia, tá? Leia. Eu costumo dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia simplesmente é um livro histórico que você lê e conhece Jesus através dela, e também a história do Antigo Testamento. Eu costumo dizer que Jesus é o verbo que se fez carne, Jesus é a palavra de Deus. Então, eu quero finalizar o meu vídeo, tá? Não me critique pelo que eu falei, mas analise o que foi lido e veja o objetivo do vídeo, que é comparar tanto a Bíblia de Jerusalém como a Bíblia judaica, tá? As duas merecem respeito, as duas merecem leitura dedicada a cada contexto, a cada texto, tanto do AT e do NT, tá? Deixa o like, se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.